Sextou é uma gíria usada para marcar o início do fim de semana. Um divisor de águas. O abre alas para farra, diversão e, por que não dizer, pegação. Para mim, sextou é uma oportunidade de poder sair com os amigos, poder jogar a conversa fora, poder se divertir e aliviar o estresse da semana. É uma forma de você se comunicar, de você se divertir, de você sair com seus amigos, famílias. Tem sexta-feira que eu gosto de sair pra balada e tem sexta-feira que eu prefiro pegar um filme em casa de boa. A sexta-feira não tem hora pra acabar. Bom, parece mesmo que a sexta-feira é precursora da liberdade. E a expressão se popularizou com a música do forró pegação, Sextou. Sextou, sextou, hoje ninguém me acha celular, carregou. Mas apesar de parecer tudo muito divertido, essas atitudes podem ter consequências fatais. À noite, bares e baladas ficam lotados de pessoas. A conversa é regada à bebida. Quem está com o copo na mão não percebe, mas o cérebro já sofre as alterações quando as primeiras doses começam a circular pelo organismo. Um estudo feito pelo Centro de Pesquisas da USP aponta que 55% das mortes ocorridas na capital paulista no final de semana estão relacionadas com as bebidas alcoólicas. Foram analisadas 365 mortes súbitas e violentas. 104 foram por homicídio, incluindo violência doméstica. 56 mortes por acidente de trânsito e 44 casos de suicídios. As outras foram por motivos diversos. E mesmo quando tudo acaba sem consequências drásticas, ainda é preciso lidar com a ressaca, reflexo de um organismo desidratado, noite mal dormida e sobrecarga do fígado. Sintomas que desaparecem assim que o organismo se recompõe. Porém, quando esse comportamento se torna rotina e as sextas-feiras se prolongam por dias e dias, a vida da pessoa passa a ser afetada em todas as áreas, especialmente no relacionamento amoroso. Alguns até deixam o parceiro em casa para curtir. A gente é bem tranquilo, nosso relacionamento também é bem pautado na confiança mesmo. E, inclusive, hoje ele tá saindo com os amigos também, e eu tô saindo com os meus amigos, e não tem de ficar aprendendo um do outro, a gente confia bastante. Não tem problema a gente sair separado, desde que haja confiança e respeito das duas partes. Então, sextou pra mim e pro maridão. Está no ar a Escola do Amor. E como vimos, para muita gente a sexta-feira acaba sendo aí um sinônimo de terror, né, Cíntia? E você que nos assiste agora talvez esteja nesse grupo. A gente sabe que alguns maridos resolvem fazer o ilusionismo na sexta-feira. Simplesmente desaparece, deixando as esposas, filhos e muita gente angustiada. E é a história do Iaco e da Patrícia. Foi exatamente assim, nós vamos mostrar, só que a princípio acontecia só no final de semana. Depois acabou virando uma rotina diária. Todas as sexta-feira, para mim, era o pior dia que tinha na semana. Fiquei uns 8 meses seguidos sem dormir em casa na sexta-feira. Péssimas amizades, bebidas e drogas foram afastando o Iaco cada vez mais do convívio familiar. Acompanhe. Patrícia conheceu Iaco através de uma prima dela. Ela não fazia ideia que, desde os 18 anos, ele já tinha contato com as drogas e o álcool. A minha adolescência aqui em São Paulo, a princípio, ela foi tranquila. Até eu começar a trabalhar e comecei a estudar à noite. Nessa que estuda à noite, quando você sai, acaba conhecendo alguns amigos. E nisso me apresentaram tanto a bebida e logo na sequência a cocaína. A princípio era só final de semana, quando tinha um churrasco ou uma festa. E logo na sequência começou a ser uma frequência de todo final de semana. Apaixonados, eles começaram a namorar e em menos de 2 meses foram morar juntos. Patrícia não esperava que o pior ainda estava por vir. Eu já tinha o problema do vício, só que nessa época era muito oculto, era bem discreto mesmo, ninguém percebia, muito menos ela. Nós ficamos um ano junto, né? Nesse um ano tá tudo mil maravilha. Eu acompanhava ele para os lugares, nós íamos para as festas. E quando eu engravidei, aí eu já decidi que eu não ia mais acompanhar ele para os lugares, porque eu já estava com barrigão, eu já sabia que era uma menina e eu já não queria estar em certos ambientes. E ele
decidiu manter a vida que ele tinha, né? De bar, saía para jogar bola, aos domingos ele saía para jogar bola. De manhã chegava no final do dia. Oi, Iaco! Oi, Iaco! Onde é que você vai? Ei, oi, amor, calma. Onde é que você tá, vem? Não posso nem deixar a roupa suja aqui pra lavar? Pode deixar sim. Onde é que você tá, vem? Com quem você tava? Calma. Que calma o quê? O que é? Você chega assim, não fala nada, não dá oi, passa pelos fundos, o que tá vendo? Ué, qual que é a novidade? Eu fui jogar bola. Depois que a gente vai jogar bola, a gente para tomar uma com os amigos, fica ali conversando. Qual que é a novidade agora? Pelo amor de Deus, Iaco, você saiu daqui às 9 da manhã, são 6 horas da tarde, isso é um absurdo. Você não percebeu que agora a gente é uma família? Todo dia é uma desculpa pra chegar tarde em casa. Segunda é porque teve reunião. Terça, ai amor, tive um imprevisto. Quarta é sei lá o quê. E Olha aí? só, vem cá. Quando é que isso se tornou um problema? Tudo é um problema agora? Jogar bola é um problema, trabalhar é um problema, daqui a pouco ir ao supermercado é um problema. Tudo é problema. Por que você não aproveita que eu não tô em casa pra você descansar? Eu tô precisando de você, da tua companhia. Não tô precisando descansar. Quando é que eu vou ser mais importante que um dos teus amigos? Ei, eu usava droga assim, quando tinha um churrasquinho, alguma coisa na volta do trabalho, normalmente na sexta, que eu chegava mais tarde, a gente sempre, ela não desconfiava. A filha do casal nasceu. E ao contrário do que Patrícia imaginava, o comportamento de Iaco só piorou. O sofá era meu companheiro, né? E eu ficava ali por horas e horas esperando, acordada, chorando. Não tinha com quem conversar. Onde é que você tá, Iaco? Você tá acordada? Qual vai ser a desculpa dessa vez, hein? Não tem Que desculpa. amigo precisava conversar? Não tem desculpa. Eu preferia que você tivesse morrido e viessem aqui me avisar do que eu ficar aqui nessa aflição. Não, calma, eu posso explicar pra você. Explica, mas fala a verdade. Não, eu vou falar, eu tava no trabalho e aí a gente Tava no trabalho? Você tá mentindo! Acabou a bateria do celular. Fala a verdade! Não, mas é sério, acabou a bateria do celular e a gente... Bateria do celular? Você acha que eu sou trouxa? Fala a verdade! Todas as sextas-feiras, pra mim, era o pior dia que tinha na semana. Porque eu tinha certeza que quando eu chegasse em casa, desse 11 horas, 9 horas da noite. Eu não conseguia nem fazer nada, porque eu só me defendia, né? Ela vinha com tudo e eu tava errado. Para, que isso? Ficando louca! Como é que você tem coragem de chegar em casa desse jeito? Cedendo desse jeito? O que tá te faltando, pelo amor de Deus? Você não merece essa aliança! Você não merece! Você tá quebrando meu dedo! Eu apertei tanto o dedo dele que eu cheguei a quebrar o dedo. E isso começou a se agravar. Eu fiquei um período aí, sem furar uma sexta-feira à noite, uns 8 meses seguidos, sem dormir em casa na sexta-feira. E usando, consumindo cada vez mais. Eu não desconfiava que ele usava droga, porque ele bebia muito, né? Ela descobriu porque ela achou. E eu fui pegar a roupa dele para poder lavar. E nesse momento que eu coloquei a roupa dentro da máquina, ali apareceu um frasquinho com pó branco boiando. E eu sabia que aquilo era uma cocaína, né? E foi dali que eu comecei a me questionar, de onde tá vindo essa coisa? Foi quando eu perguntei para ele e ele negou. De um amigo lá da empresa e tal. Acabei colocando no bolso, esqueceu no carro. Dá para mim que eu vou devolver para ele, né? E lógico que imediatamente eu fui ali e descartei. Só que passou um tempo e eu, limpando o armário da minha filha, eu encontrei em cima do armário dela. Iaco! Iaco! Iaco, vem aqui! O que tá acontecendo? O que é isso? Como é que você tem coragem de fazer isso com a gente dentro da nossa própria casa? No armário da menina, você tá louco? Não é nada disso. Não, isso aqui já faz tempo que tá aí. Desde quando você tá usando essa porcaria? Não, eu não tô usando. Olha aqui, eu não vim morar com você pra te ver usando droga. Não, isso aqui eu tava passando por uma fase difícil. Eu saí com o pessoal, a gente foi beber alguma coisa. E aí foi uma única vez. Eu não vou usar mais, ok? Você tá mentindo? Quanto tempo você tá mentindo pra mim, hein? Ela falava que ia contar pra todo mundo, que ela não tinha
ir morar comigo para eu estar usando droga. E ela ia falar para os pais dela, para os meus, porque ninguém sabia. Eu vou ligar pros seus pais. Eu vou contar tudo pra eles. Não. E eu vou ligar pros meus pra pedir ajuda, porque eu não vou aturar isso sozinha. Para! Não precisa ligar pra ninguém. É sério, foi uma única vez. Eu não vou mais fazer, tá bom? Vou jogar fora. Eu não acredito mais em você, Iaco. E eu vou no seu trabalho, eu vou contar pra todo mundo. Eu vou fazer você sentir na pele a vergonha que você tá me fazendo passar. Aí ele já saía, já ficava fora de casa dias. Saía na sexta, voltava no sábado à noite. Então, minha filha, ela chorava quando ela via as agressões e quando ela via minha mulher chorando também. Ela chegava pra mim e falava: mãe, se separa, meu pai não tem jeito, meu pai não vai mudar. E quando ela falou isso pra mim foi um choque, né? Bateu muito ali. Naquela hora ali, eu comecei a cair em si o quanto o vício estava me prejudicando, quanto eu estava declinando. E mesmo assim, eu não conseguia parar ainda, né? Até o dia que eu extrapolei. Daqui a pouco a gente vai saber qual foi esse dia. Agora a gente percebe, né, Cíntia, como que tudo começou de uma forma muito sutil, né? Indo curtir, entre aspas, a sexta-feira, né? Com amigos, aí conhece as drogas, daqui a pouco não é só a sexta, é a sexta e o sábado, daqui a pouco é o final de semana, chegou num ponto que não dá mais. Quer dizer, ela não sabia onde o marido estava, começa a perceber as mentiras, não via nenhuma mudança, né, na situação que eles estavam vivendo, e com o passar do tempo, a situação só vai piorando e levou a Patrícia a cometer um erro atrás do outro, né? Agressões físicas, chegou até quebrar o dedo do Iaco. Né? E é esse lado que me chama a atenção também, né? A questão da reação, principalmente da mulher, né? Diante disso que acontece. Porque, como você falou, no início, eu vou ali, vou esparecer a minha cabeça, a semana foi corrida, eu quero sair ali com os meus amigos. Vou pro happy hour, né? Aquela coisa. E tal. Então tá, aquilo ali vai de forma sutil. Só que aquilo vai virando uma bola de neve, aquilo vai crescendo. Só que aí chega um momento que a pessoa não sabe como reagir, porque ela fala assim: olha, fica em casa. Hoje fica em casa. Esse final de semana vamos ficar com a família, vamos viajar com a família, e não tem resultado nenhum. Então, qual é a reação? É agredir. Então, eu preciso tirar uma reação do meu marido. Então, o que eu vou fazer? Então, ou eu vou agredir com palavras, ou eu vou me humilhar para ele, eu vou ali chorar para ver se ele tem pena de mim, ou eu vou partir para agressão, que foi o que ela fez. Quer dizer, é o erro dele com o erro dela, e aquilo ali vai crescendo e a solução não chega, né? E aquilo que estava ruim, né, acaba piorando e chegou ao ponto que a gente vai ver agora na segunda parte da história do Iaco e da Patrícia. Fiquei 3 dias fora de casa. Eu fiquei sexta, sábado e domingo. A princípio a gente começou, saí da empresa, fui num barzinho, desse barzinho fui para outro. Tava voltando do serviço, o carro tinha dado problema, ele me avisou: tô na estação da Armênia, tô indo para casa de ônibus. Falei: tá vindo de ônibus, passou-se 1 hora, passou 3 horas. Falei: mas gente, a Armênia para aqui é muito perto. Até que a gente chegou num barzinho onde era meio que fechado, numa favela. E aí, Feitão? Tudo bom com você aí, meu irmão? Tamo na área, hein? Esse cara aí, irmão, o cara é firmeza, tá ligado? Firmeza, irmão? Beleza. O cara corre com a gente, tá ligado? Olha aí. Falou? Tem ficha? Vou jogar. Vê uma fichinha pra nós aí, pra gente brincar lá. 50 reais de ficha. A fichinha tem um pouquinho. Só pra começar, hein? E tinha uma maquininha, eu tava com quase 5 mil reais no bolso. E aí, nisso, a gente começou a mandar pegar droga e beber e jogar na maquininha. Vou jogar. Vou ganhar o dinheiro dele todinho aqui hoje. Aí, eu desliguei o celular pra ninguém me incomodar. Pra ela não me incomodar, mas eu não imaginava que eu iria ficar 3 dias. 2, vai ganhar. Olha que maravilha! Que maravilha, hein? Faltou as mulheres só, cadê as mulheres?
Cadê a ficha? 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 Aí, vai lá. Eita, não quase, hein? Aqui, aqui, ó. Puxa. Aí. Essa máquina aqui tá bichada, hein? Tá roubando nosso dinheiro, né? Tá acabando o dinheiro todo aqui, hein? Eu não dormia. Não dormia, nem água eu tomei. Cocaína e bebida. Só cocaína e bebida, mais nada. O tempo passava e a gente nem percebia. Olha que maravilha! Eita! Vou mais uma. Vou mais uma que agora eu tenho que recuperar agora. Olha, quase. Põe outra moeda aí. Põe outra moeda aí. Eu já tô Põe outra moeda aí. O dinheiro todo. Põe outra moeda aí que agora você vai ganhar. Aí. Como eu não voltei na sexta e já era no sábado à noite, minha mulher ficou preocupada, fez boletim de ocorrência e aí na empresa tinha a informação que eu tinha saído com um rapaz que morava nessa comunidade. Aí nós fomos até lá com um cartaz, né? Você viu esse cara aqui? Tem certeza? Obrigada. Meu Deus do céu. Ali. Por acaso você viu esse cara por aqui? Não. Olha, por favor, se você vir, liga aqui, ó, no meu número, tá? Até então ninguém tinha visto ele por lá. Só que o pessoal, os traficantes, não deixou ninguém entrar nesse bar. Era um bar fechado e não deixou ninguém. Quando eu perguntava, eu falava, não sei, não tô sabendo. Só que tinha um rapaz numa entrada, assim, tipo, de uma viela. E ele falou, eu sei onde esse rapaz tá, só que vocês não podem falar que ele tá aqui. Desesperada, Patrícia encontra Iaco desacordado, em uma situação deplorável. Ela já estava há 3 dias sem notícias do marido. Ele estava completamente sujo, bêbado, drogado, uma outra pessoa. Meu Deus, Iaco! Iaco! Meu Deus, o que está acontecendo? Iaco, pelo amor de Deus! O que você está fazendo com você? Eu te procurei em tudo quanto é lugar. Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu cheguei hoje. Iaco, faz 3 dias que você tá sumido. Como que você veio parar nesse buraco? Pra ser sincero, nesses 3 dias, eu lembro dos minutos iniciais e da hora que ela chegou. Eu achei que depois desse dia a gente ia se separar, né? Mas ela acabou me dando mais uma chance. Eu falei que ia mudar, porque dessa vez tinha sido uma coisa muito radical, todo mundo tinha ficado sabendo. Pra mim era muito ruim isso. Porém, depois de 30 dias, no aniversário dela, eu voltei a ficar uma noite fora de casa. Aí você imagina, você passar um aniversário chorando, a noite inteira chorando. Falei, ninguém não pedi isso pra Deus. Eu estava assistindo uma programação, né, na TV e ali eu assistindo, estava tendo uma palestra e aquilo ali me chamou a atenção, porque eu estava passando por tudo que estava falando ali. E se tinha solução para as outras pessoas, por que não tinha para mim? E eu falei, não, eu vou ter que ir buscar. Foi aí que na segunda-feira, quando ele voltou ao normal, né, que tinha passado todo o efeito ali, eu chamei ele para conversar. Quando ele começou a falar para mim tudo que estava passando, aí eu falei para ele que a única solução que tinha para nós naquele momento era a palestra. Aí eu perguntei pra ele, você quer ir? Ele falou, se eu for, você vai comigo? Eu falei, vou. Tô aqui, te apoio no que você precisar. Foi aí que a gente começou. Quando vocês chegaram a primeira vez na palestra, como foi? A primeira vez que nós chegamos na palestra foi, assim, algo extraordinário, né? Foi ali onde eu sentia que ali era o meu lugar, que ali que a gente tinha que permanecer. Estava no lugar certo? Que eu estava no lugar certo. Você teve essa sensação? Olha, eu tive a sensação, assim, de algo bom, uma paz, uma tranquilidade, até mesmo antes de começar. Depois que começou, tudo aquilo que foi falado, a gente prestou atenção, muita coisa fazia parte da nossa história. E foi ali onde tudo começou, onde a mudança realmente, de fato, começou. Naquele primeiro dia. Nesse dia eu senti que ali eu teria paz. Nesse dia eu já comecei a dormir melhor.
eu mudei completamente naquele dia, né? Ali eu tomei uma decisão de fazer tudo diferente do que eu tinha feito até aquele dia. No primeiro dia que nós chegamos lá, a partir do momento que eu coloquei meu pé ali, eu senti aquela paz. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Aqui vai ser onde eu vou refazer a minha história, né? Como você classifica a sua história para trás, né, antes da palestra e depois da palestra? A minha história antes da palestra, assim, aconteceu coisas boas porque eu tive a minha filha, né? Foi algo precioso na minha vida. Mas em relação ao meu casamento, foi um fracasso total. Era muitas discussões, muitas brigas, agressões. Então eu costumo falar que o meu casamento aconteceu a partir do momento que a gente começou a frequentar as palestras para frente. Para trás eu prefiro nem lembrar. De fato, a mudança foi grande, enorme, né? Eu passei a dar valor mais à minha família, né? Uma família que eu deixava de lado. Então, foi determinante para mim essas palestras. Hoje eu vejo tudo diferente, né? O quanto eu perdi, quanto tempo eu perdi. Mas eu uso aquilo hoje como lição, né? Tudo que aconteceu, para que nunca mais volte a acontecer. E eu tenho plena certeza disso, porque a gente tem feito por onde. A gente tem continuado a frequentar as palestras, é um alimento para a gente a cada semana, né? E isso é determinante para hoje a gente ser um casal feliz. Como é bom ver, né, que eles tiveram um final feliz. Agora, Cíntia, não é uma mágica, né? Poxa, como é que pode no primeiro dia acontecer tudo isso e eles darem sequência aos ensinamentos e tudo mudar? Não é uma mágica. Eles chegaram nas palestras e começaram a aprender coisas que eles não sabiam. Colocaram em prática e o resultado está aí. E o legal, assim, que enquanto eles estavam falando, eu fico imaginando essa esposa, essa mulher que está em casa, assim, como que você conseguiu mudar esse homem? Porque é o que eu tenho feito praticamente quase a minha vida inteira, o meu casamento, o meu marido só faz isso comigo. Realmente, o sofá é o meu companheiro, o meu marido saiu de casa, eu sei que ele está na balada, eu sei que ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, e eu já tentei fazer de tudo. Você está aí pensando assim, eu já tentei fazer de tudo, eu já falei com meu marido, eu já pedi ajuda aos familiares, mas nada aconteceu. Então, como pode esse homem aí que deu o relato mudar no primeiro dia? Mas por quê? Primeiro, eles procuraram ajuda, eles entenderam que precisavam de ajuda. E diante da ajuda que eles receberam, eles ouviram a verdade. A verdade com respeito à vida deles, a verdade com respeito a quem eles eram. Então, quando eles passaram a ouvir a verdade e seguir o caminho que foi orientado, né, a mudar o rumo da vida deles, não, eu tenho que parar de fazer isso para fazer isso agora. Então, quando eles começaram a seguir aquele caminho, ali começou a vir a mudança. E mesmo que a pessoa fale assim, mas se o meu marido ainda não reconhece, a ficha dele não caiu ainda, que ele precisa de ajuda, não tem problema, começa por você, mudar o ambiente de casa também faz toda a diferença. Claro, a Patrícia, ela deu o primeiro passo, Cíntia, assistindo os programas. Sim. Né? E colocando em prática e vendo que o que ela recebia na programação já ajudava, mas ela não ficou parada no primeiro passo. Que é o que você deve entender. Se você quer saber mais sobre as palestras da Terapia do Amor, elas acontecem no Templo de Salomão em 3 horários. 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. E enquanto acontece a reunião, tem creche para os seus filhos e estacionamento. Tudo gratuito. E se você está fora de São Paulo, saiba que as palestras acontecem no Brasil todo. Entre no site terapiadoamor.tv e veja qual o local mais perto de você. E complementando o que nós estamos falando aqui a respeito sobre cuidar de si mesmo, eu queria que você escutasse com bastante atenção o conselho dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Uma esposa nos escreveu porque o marido a deixou e disse que não a amava mais. Ela ficou tão abalada que tentou o suicídio e queria que nós a ajudássemos a trazê-lo de volta de qualquer forma. Mas para ajudá-la, primeiro nós tivemos que fazê-la ver que o maior problema dela não era a separação, e sim a fraqueza emocional que ela tinha. Antes de amar e ser amada por alguém,
Toda pessoa tem que estar bem consigo mesma. O primeiro relacionamento que você tem é com você mesmo. Se neste relacionamento você não estiver bem, tampouco estará bem no relacionamento com marido, esposa, filhos ou qualquer pessoa. Às vezes precisamos nos colocar em primeiro lugar, focar em nós mesmos e não nos preocuparmos tanto com a outra pessoa. Nossa felicidade não deve depender de outro alguém. A fé e a força interior lhe ajudam a reconstruir o seu eu e lhe dão base para um relacionamento feliz. Trabalhe nessa base com a gente todo domingo às 9h30 da manhã no Templo de Salomão. Obrigada, Cris e Renato. Viu só? O seu primeiro relacionamento é consigo mesmo. Cuide de suas dores, se cure e depois pense em se relacionar. Você viu agora a história da Patrícia e do Iaco. Uma coisa importante também para reforçar, Cíntia, é a importância que os amigos, né, vou colocar entre aspas, né, tem quando o casal se deixa influenciar. Tem muita gente que ela é altamente influenciável. O reprovado no teste de hoje, veja se você reconhece aí algum dos seus amigos, se você tem uma pessoa assim no seu convívio. Então, moça, quero ver. Agora? Agora. Pega aqui, ó. Ó, vai. Ganhei de novo. Vai dar muito fácil. A noite é minha. Mais um. Ó, sábado que vem tem mais, hein? Já tá tudo armado. Despedida de solteiro do Eugênio. Não vem não, cara. Você acha que a Marina vai deixar eu sair de sábado à noite? Que isso, Léo? Tá comigo. Você é frouxo, rapaz. Quem é que mandou na sua casa? Quem? Ah, quem? Então. Isso tem limite, né, gente? Você acha que eu vou conseguir sair de sábado à noite? Ó, gente, aliás, pra mim já chega, tá? Eu vou dar por encerrada a minha participação, tá bom? Ah, Léo, que isso? Você tá uma menina mesmo, hein, Léo? Não pode ir sábado, tem que ir embora cedo. O que é isso? Cadê o velho Léo? Olha, fica na sua, cara. Tá? Fica na sua. Não vem pondo minhoca na minha cabeça, não, tá bom? Um beijinho. Fica comigo. Claro, você é que manda. A brincadeira, Léo. Menina, você viu o novo boy magia? É bonitão. Bonitão, Karen? Como assim? Aquilo ali é um deus grego? Olha aquele tanquinho. Ai, maneira, né, Priscila? Não, e você não sabe do melhor. Camila veio me falar, sabe quem despertou o maior interesse nele? Você, sua boba. Priscila, eu sou noiva. Eu não quero saber de boy magia, tanquinho, deus grego, não. Karen, você só é noiva. Nem casar você casou ainda, menina? Aproveita. Mas porque se fosse eu naqueles braços fortes, musculosos... Priscila. Então, olha, já tá tudo armado. O Zé Luiz já até postou no Face que vai ser um campeonato de videogame. Alibi perfeito. Ô, Flávio, é uma despedida de solteiro, sábado à noite. Se a Marina descobre, eu tô morto. Descobre nada, fica na sua que vai dar tudo certo. Eu garanto que vai ser uma das melhores noites da sua vida. Sabe quem vai estar lá? Quem? Ah, moleque! Agora a história mudou de figura. Karen, confia em mim. Vai ser a coisa mais discreta que você já viveu na sua vida. Mas, Priscila... Não tem nem mais nem menos. Você vai e acabou. Tá, mas ó, um chopinho. Foi ela mesmo. Peraí. Oi, pode mandar subir. Tá bom, então. Galera, seguinte, a convidada da noite chegou! Muito bonito, hein? Marina? Xiii, sujou, não sei de nada. Bom, Flávio, não, Benzinho, volta aqui, Benzinho. A Karen! Menina, você não tá sabendo? Acabou o noivado. O noivo deu maior flagrante nela, no carro, na porta da casa dela, no maior amasso. Eu falei pra ela não fazer besteira, né? Mas ela não quis me ouvir. Bom, esses aí estão reprovadíssimos no teste, né? E a gente vê, né, Cíntia, que a gente viu aí a encenação, mas tem casos que acontece assim mesmo, né? O amigo prepara toda a situação, depois, ó, dá no pé e deixa lá a pessoa com as consequências do erro dela. Né? E já que estamos neste tema, temos aqui a companhia do Felipe e da Cristi. Olá. Muito obrigada. E o Felipe vai falar pra gente sobre os amigos que ele tinha, porque me parece, ele vai contar aqui, que os amigos dele também o ajudaram, contribuíam para que ele seguisse pelo caminho errado.
não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Mas depois você também se tornou uma má influência. Exato. Mas antes do Felipe falar aqui da situação dele, a gente vai mostrar um trechinho da entrevista para entender mais o que acontecia com o Felipe. Tudo começou no final da minha faculdade. Nessa época eu ainda cursava a faculdade. E dentro da faculdade, uma menina se ofereceu. Ela veio e fez uma proposta para mim. E aí, com essa proposta, eu acabei cedendo. Foi a primeira vez que eu traí a minha noiva em 3 anos e meio. Quando eu comecei a me enveredar mesmo na prostituição, porque a evolução de sair com uma moça, com outra, foi começar a ir para casas de prostituição mesmo. E das casas de prostituição, levava as garotas de programa para casas de swing, onde havia ali festas, locais como esse, troca de casais. O que impedia você de ir embora, já que você se sentia mal pelo que estava fazendo? Todas as vezes eu dizia, é a última vez. Mas quando eu me deparava com a situação, eu ia para aquele escape. Eu tinha aquilo como uma válvula de escape das minhas tensões. Quando eu não tinha mais condições de financiar essa vida, chegou ao ponto de amigos pagarem. Fala, não, vamos lá, eu pago para você. E aí a gente começa a ficar refém daquela vida. Olha, o Felipe, você, hein, eu vou te contar. E tudo começou com essas influências. Sim, sim. Tudo começou com essa amiga. Era uma amiga bem próxima e a gente tinha contatos, enfim, nunca tinha acontecido nada. Mas de forma sutil, as coisas foram se aproximando até chegar à situação da traição. Mas paralelo a isso com ela, tinha os amigos homens do trabalho, que começou, olha, vamos tomar um chopp, alguma coisa, no happy hour, depois do trabalho. E aí, de forma sutil, as amizades começaram, vamos lá. E aí, você cede uma vez, cede duas. Quando eu me vi naquela... Já tá ali envolvido, né? Eu já estava envolvido naquele mundo, achando que tudo aquilo era permitido. E aí aconteceu a traição. E uma coisa interessante, assim, que eu vejo nessa questão das más influências, esse lado da má influência sempre é muito perseverante. Uhum. Né? É verdade. Fico ali, não, vamos sim. E a outra pessoa fica, não vou, poxa, eu tenho um compromisso, eu tenho um relacionamento. Mas a pessoa fica insistindo, até chegar ao ponto que aquela pessoa que tá até ali, sabe, direitinho, tá no caminho certo, até chegar ao ponto de falar assim, tá bom, vamos logo. Às vezes até para parar, né, do amigo ficar ali no pé. Eu vou então só dessa vez. Vou só dessa vez. Só que aí já é uma portinha que abre para fechar de novo, né? Aconteceu com você, né? Sim. Quando o Felipe me falou da traição, a primeira coisa, né, que aconteceu, então termina com ele e vamos pra balada. As amigas. Essa foi a ideia genial das amigas. Sim. Pague na mesma moeda. Exatamente. E daí a balada já estava marcada, já estava tudo pronto, tudo já. Quer dizer, sempre tem um conselho. As amigas sempre têm aquele conselho, mas um conselho que não leva a lugar nenhum, porque você chegou aí. Não chegou aí. Não cheguei aí. Uhum. Mas elas queriam muito que isso acontecesse. Queriam que eu terminasse. Não, ele não vai mudar, ele vai fazer isso de novo. Se valoriza. Uhum. Olha a forma de se valorizar, né? Isso, se valoriza. Você é muito melhor que ele. Tem homem muito melhor pra você do que ele. E a fila anda. E engraçado que esses conselhos, né, quando desses amigos, né, que a gente falou, os amigos da onça, né, que são má influência, o engraçado que esses conselhos sempre vão por um lado que eles vivem aquela realidade. E quando você olha para a realidade, eles não têm exemplo nenhum. Se for olhar assim, poxa, eu tô passando uma situação no meu casamento, olha, meu namorado, meu noivo tá passando por isso. E aí eu vou pedir para alguém que tá com a vida amorosa totalmente destruída, uma pessoa que também já passou por aquilo, mas olha, eu fui curtir a vida, é assim mesmo, mas que não trouxe resultado bom nenhum. E pior, começa com uma brincadeira, com uma curtição e daqui a pouco a própria pessoa se torna uma má influência, que foi o seu caso. De influenciado, sim, você se tornou influenciador. Isso mesmo. Aconteceu com você? Aconteceu. A gente começou a sair, eu comecei a gostar daquilo. E aí tinham determinados colegas ali no trabalho que eles tinham um relacionamento deles e eles não iam. E eu cansei, eu passei meses, até um bom período,
convidando, vamos lá, vai ser legal. Exatamente como na simulação aqui. Poxa, falava, etc. Chegamos até a falar, dessa vez você não precisa pagar. E incentivando legal, pesado. E até que chegou um dia, acho que eu enchi tanto a paciência dele, que ele falou, vem cá, pega uma folha de papel ali. Aí eu peguei um A4 e ele pegou e dobrou o A4. Bem forte, assim, no meio, e me mostrou. Agora desdobra. Eu desdobrei. Ele falou, esse papel nunca mais vai ficar reto, liso. Eu sou fiel. Eu não quero essa marca no meu caráter. Ai. Aquilo ali, né, foi... Na cara, né? Estômago. Naquele momento eu falei, puxa vida. Eu que fui influenciado por outros colegas, me deixei e eu me vi com aquele papel. Eu nunca mais vou conseguir ser uma folha lisa. Agora, e as consequências, hein, Felipe? Hoje você tá bem, você participou das palestras, né? Se reciclou, se refez. Mas na altura, quais foram as consequências? Olha, num primeiro momento, uma tristeza. Quando eu caí na real, porque esse episódio do papel me fez cair na real. Então, aquele choque, a verdade me mostrou quem eu era ali. Eu falei, puxa. Então, essa tristeza, foi até um início de depressão, porque eu fiquei num conflito interno durante algum tempo. O bom é que hoje, com consciência, vocês acabam até ajudando outras pessoas. Sim. Mostrando, né, Cíntia, que não tem caso perdido, né? Não, Mesmo que se a pessoa está sendo influenciada, ou se ele ou ela é a pessoa que agita, é o influenciador. Ele pode, sim, querendo mudar essa realidade, né? Diante disso tudo que a gente mostrou aqui na nossa conversa, é saber que existe, sim, um outro rumo, que você pode escolher, sim, um outro rumo, mas é esse ponto que você tem que parar e cair a ficha, né? Porque é isso que acontece, né? Cai a ficha e você fala assim, poxa, eu posso parar, simplesmente parar. Então, eu enganava, sabe? Eu engano meu namorado, meu noivo, meu marido, enfim. Então, eu vou parar de fazer isso. É parar e consertar, claro que as atitudes vão acompanhar, né? Então, é consertar aquela situação, ter novas atitudes, falar a verdade e, principalmente, se afastar dessas amizades que levam, né, a fazer escolhas erradas, né? Porque amizade é um problema sério, questão de influência, né? Até porque as amizades, elas não conseguem ser imparciais, né? Elas conseguem olhar só um lado da história, né? Geralmente é o lado da pessoa que é sua amiga, não um outro. Então, ela acaba sendo totalmente parcial, a favor da pessoa que é amiga dela. Então, é tomar muito cuidado mesmo. Então, fico alerta aí, cuidado com as amizades tóxicas. Vale a pena você se afastar de quem não acrescenta nada, tá bom? Obrigado, Felipe, Cristi. Agradecemos. Muito obrigada, mais uma vez. De vocês. E o Felipe e a Cristi estão atendendo também. Se você quer um atendimento, aconselhamento com eles, todas as quintas-feiras, antes e após as 3 palestras, aliás, da noite, não é isso? Isso, às 20 horas. Às 20 horas, você pode vir antes ou após, eles estarão ali com a equipe para atender você, tá bom? Agora, então, nós vamos conversar com a Renata e com o Lucas. Conversar não, que a gente vai dar umas boas broncas neles. Então vamos mudar, vamos dar umas broncas na Renata e no Lucas, não sei se mais na Renata ou mais no Lucas. É um casal que está enfrentando um problema, veio para o nosso laboratório e a Renata afirma que o Lucas, mesmo casado, está levando vida de solteiro. Então, laboratório neles. Então, Lucas, o que me irrita em você, e muito, é que você tá dentro do casamento, mas tá parecendo que você tá numa vida de solteiro. Você chega em casa, às vezes eu senti esses dias atrás, você tá muito bem, cheiro de pinga em você, forte, e eu perguntei pra você, você disse que não. E eu gostaria de saber por que você mente tanto. Então, mas primeiro, eu não acho certo você falar isso, que eu tô num relacionamento, mas tô com uma vida de solteiro. Certo? Eu não acho que é dessa forma. Você sabe muito bem que eu faço minhas coisas dentro de casa, as minhas responsabilidades como marido também. Então isso eu não aceito. Você me desculpa, mas isso eu não aceito. E em questão de mentira, eu não sei. Eu não posso falar pra você, porque eu nunca quero que você descubra pra você não vir brigar comigo. Aí às vezes eu prefiro mentir. Pera um pouquinho, Lucas, meu amigo. A nossa intenção aqui não é dar bronca, nada disso, mas você tem que ter a sua orelha um pouquinho puxada, porque
Ser marido, desempenhar o papel de marido, não é só pagar as contas e colocar a comida na mesa, que é o que você alega aí. Você acabou de dizer que não tem vida de solteiro porque é presente como marido nessa questão. Vocês estão juntos há 1 ano e 6 meses e casados há 5 meses. Vocês estão no começo da relação e já começou com bastante coisa fragilizando essa relação. Principalmente o que você acabou de dizer, Lucas. Mentira. Eu minto porque se você descobrir aonde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, você não vai gostar. Por que ela não vai gostar, Lucas? Aonde você estava, com quem você estava e o que você estava fazendo? Se fossem coisas boas, não haveria problema nenhum a Renata saber. Então não são coisas boas para o seu relacionamento. Depois que se casa, nós temos que abrir mão de algumas coisas. É natural. Eu abro mão da vida de solteiro para estar na vida de casado. Então eu tenho que deixar muitas coisas. Então a primeira grande lição para você, Lucas, não acredite nisso que você acabou de dizer, que é melhor mentir do que ela descobrir. Não. Seja verdadeiro e mude o que você tem que mudar. Responsabilidade dentro da relação. Até porque é só para parar e pensar, né? Até porque essa mentira, ela vai descobrir. Não tenha dúvida disso, que às vezes a pessoa vai maquinando de um jeito, não, nunca vai descobrir, mas sempre descobre. E aí quando descobre, a situação fica pior ainda. Então, se foi alguma situação que aconteceu, não foi boa, então chega para ela e fala, olha, aconteceu isso, eu errei, eu não devia ter, não sei, de repente, cheguei tarde em casa porque eu não sei, desviei do caminho, aconteceu alguma coisa. Fale a verdade para que a verdade venha te proteger, porque as pessoas precisam entender isso. A verdade, ela protege, a mentira te deixa vulnerável. A mentira te deixa, sabe? Se ela descobrir, te deixa totalmente preocupado. Normalmente, a mentira, ela exige outras mentiras. Exatamente. Porque ele vai ter que mentir para manter aquela mentira. Então, a primeira grande lição, Lucas, já até anota aí para você não esquecer. Nunca minta. Ainda que a verdade seja, a princípio, uma coisa desagradável, fale a verdade. E aí, diante disso, Renata, diante da verdade que ele vai falar, você vai ter que saber ouvir e lidar com aquela situação, porque também não adianta nada. A outra pessoa chega e fala a verdade e vem a outra, sabe, quase dando uma facada na outra. Tem que saber lidar com aquela verdade e resolver a situação. Vamos continuar aqui. Lucas, você não tem que tacar na minha cara o que você faz dentro de casa. Porque a partir do momento que a gente casou, não é só eu que tenho os deveres de casa, não. Você sabe muito bem que você tem que me ajudar nisso. Então você não pode falar, eu sou um bom marido porque eu ajudo dentro de casa. Isso você não pode tacar na minha cara. E você também não pode falar que eu tenho uma vida de solteiro. Pra mim, você tem uma vida de solteiro, boa parte. Mas não acho porque certo. Você quer ir nos lugares sozinho, entendeu? Você quer ficar indo na sua mãe sozinho, você quer tomar decisões sozinho. E quem faz tudo sozinho, toma decisão sozinho, é solteiro. Você tá tendo atitude de solteiro, mas eu não sim. acho certo. Todas as suas folgas, todas. Já falei pra você, Lucas, uma folga você fica comigo, outra folga você fica com a sua mãe, pra não ter briga. Todas as folgas você quer ir pra casa da mãe. Eu tô mentindo? Não. Então você tá tendo vida de solteiro. Você quer ficar no colinho da mamãe. Você tem que entender que você não tá mais no colinho da mamãe, Lucas. Vamos parar de novo. Renata, quer falar, Cíntia? Quero. Eu falo depois. Então, Renata, você tem que entender uma coisa. Tudo é a forma que você fala e da forma que você expõe para outra pessoa aquele erro. Então, você tem ali a questão que o seu marido, toda folga, ele quer ir para casa da mãe. Então, se você fica falando dessa forma, não, porque toda hora você quer ir para casa da mãe, você tá achando o quê? Quer ficar no colinho da mãe. Isso faz a outra pessoa ficar com raiva. Ao invés dela entender que aquilo ali é um problema para o casamento, que aquilo precisa ser resolvido, é aí que ele vai mesmo. Porque ele sabe que quando ele chegar em casa, ele vai ter uma esposa que vai ficar ali, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você não faz isso, porque você está deixando de fazer isso, porque você tem vida de solteiro. Quer dizer, isso enche, Renata, isso enche a cabeça da pessoa. Então, você tem que parar para pensar e entender por que o meu marido, na folga dele, só quer ir para casa da mãe. Por que será, hein? Por que será? Então, quer dizer, o ambiente de casa, o ambiente ali do lar, ele tem que ser acolhedor.
Então, quer dizer, ele vai começar a parar, como que vai resolver essa situação? Não é ficar falando, ficar acrescentando no colinho da mamãe, que você é filhinho de mamãe, isso não resolve. E corta isso do seu vocabulário. O que vai mudar ele é você ter um ambiente, sabe? Você ter ali a casa acolhedora, não questão de arrumação, de organização, não tô falando isso, mas a sua companhia. Sabe, você tá ali, ele chega em casa, olha, eu não vejo a hora de chegar em casa para ficar com a Renata. Poxa, é tão gostoso estar com ela, é tão gostoso estar perto dela, é gostoso conversar com ela. Então ele vai querer ir para casa para ficar com você e ele não vai querer mais ficar toda folga ficar com a mãe. Ele vai querer ficar com a esposa. Claro, porque existem várias maneiras, Renata, de eu falar a mesma coisa. E você tá certa em pedir que o seu marido fique com você. A forma como você está lidando com isso é que está errada. Porque aí, você imagina, ele está no trabalho, sente saudades de você. Aí, quando chega em casa e começa isso, ele começa a sentir saudade do trabalho. Então, depois você se assiste. Eu queria que você depois pegasse o vídeo de você falando. Vê se você gostaria de ser tratada assim. Repito, o que você está pedindo é coerente. Você quer a presença do seu marido. A forma como você está lidando com isso é que é errada. Então, abraça isso que a Cíntia falou, vai lhe ajudar muito. Vamos lá. Você tem que entender que agora você tem esposa, você tem uma casa, entendeu? Você tem responsabilidades maiores, então você tem que tirar essa mente de solteiro. Lucas, agora me responda uma pergunta. Você tá bebendo ainda? Não. Mas não mesmo? Não vou mesmo. Precisar saber da boca de outra pessoa? Você não vai precisar saber, porque fala pra mim a última vez, depois daquele dia, você me pegou com bafo de pinga, com algum jeito estranho? Não, eu nunca então, mais. Depois daquele dia, não. Então, eu falei pra você que eu tinha parado. Não. Mas sabe qual é o problema? Sim. É que você vai no mercado, se você demora um pouquinho, eu já fico como? Já fico insegura. E quando você chega com bala de hortelã na boca? Pior. Que quando você chega com bala de hortelã, aí que eu desconfio. Aí eu vou te perguntar, você fala que não. É, só porque eu chupei uma bala de hortelã, eu bebi? Até sua própria mãe falou isso. Quando ele tá com bala de hortelã na boca, aí tem. E é verdade. Aí eu pergunto pra você, não. Pergunto de novo, não. Eu prefiro parar de perguntar pra não ter discussão. Mas depois eu descubro. Aí eu vou perguntar pro bonitinho. Realmente eu bebi. Ou seja, depois que eu fiquei sabendo da boca dos outros? Bom, mano, mas algumas coisas que me incomodam, como eu já falei pra você, que às vezes, como do jeito que você fala comigo, às vezes você tem um tom de voz um pouco mais alto, igual a gente tá passando na rua, às vezes eu tô falando alguma coisa com você, você também sabe que eu tenho um tom de voz meio alto. Às vezes eu falo alguma coisa pra você, você já leva por outro lado, aí fala, aí, você tá me fazendo passar vergonha, e não sei o que lá, e começa a falar mais alto do que eu ainda, pros outros já ver. Isso daí eu também não gosto de você. Uma coisa é você ter o tom de voz alto, outra coisa é você ser ignorante. Às vezes você é sim na rua. Não, às vezes você pensa que eu sou ignorante. Não, eu te conheço, Lucas. Eu te conheço de um dia. Você não quer que eu fale alto, mas você fala. E outras coisas também que me incomodam, né? Que você sabe que a gente já separou 2 vezes, já brigou 2 vezes e a gente não casou pra separar. Eu não casei pra ficar na casa da minha mãe. E eu voltei 2 vezes pra casa da minha mãe por conta dessas brigas, entendeu? De você falar uma coisa, eu saber outra. Tomar decisões também sem saber o meu consentimento, sem me perguntar. E todas as vezes que eu via que você não pedia opinião, eu ia lá, eu dava opinião mesmo assim, porque eu tô nesse direito, eu sou sua esposa, não sou qualquer uma. Então, amor, mas assim, muitas das vezes quando eu tomo certas decisões, porque eu acho que tem certas coisas que eu não tenho que falar pra você, que são coisas que eu, como homem, tenho que tomar minhas decisões sozinhas, entendeu? Às vezes, mesmo que eu sei que às vezes vai dar errado, entendeu? Às vezes você já sabe que vai dar errado, mas às vezes eu preciso que às vezes você deixa eu fazer, entendeu? Porque tem muitas das vezes que eu fico muito nervoso com isso. Às vezes, eu falo, eu vou comprar tal coisa. Aí você fala, não, comprar outro que é melhor. Eu falo, não, mas eu prefiro essa. Não, mas essa é ruim. Mas tem certas coisas que às vezes você tem que deixar também eu fazer. Tem que deixar eu fazer. Você não tem que querer só as coisas do seu jeito. Lucas, entenda uma coisa. A gente somos casados, a gente tem responsabilidade, então você quer gastar dinheiro em besteira. Essa é a verdade. Entendeu? Aí você quer um filho meu desse jeito? Se o dinheiro que você pega na mão é besteira? Às vezes tem uma conta pra pagar? Claro que eu vou preferir tirar o dinheiro de uma coisa que você quer comprar e pagar na conta. Eu vou ficar sem água? Vou ficar sem luz e tomar banho como? Entendeu? Então, você só pensa nas coisas mínimas. Eu tenho que, com certeza, eu como mulher, eu tenho que pensar na principal. Deixa eu só parar aqui para falar uma
um ponto que é importante, que acontece também em muitos casais. Aconteceu com a gente também, principalmente no início do casamento. Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém. Principalmente quando se trata de marido e mulher. Quando você está falando uma coisa, você está ali com uma ideia, sabe? Você quer fazer alguma coisa e aí chega o seu marido, chega a sua esposa e te contraria. Fala, não é bem assim. Não, você tem que fazer desse jeito. Quer dizer, aquilo ali dentro é um sentimento, é uma coisa que acontece que você chega ao ponto de achar que você está sendo atacado. Por ser contrariado, você acha que está sendo atacado. E é o que está acontecendo com vocês. Se fosse uma outra pessoa opinando, seria recebido de forma diferente. Como é o marido, como é o cônjuge, a esposa, então é visto como um ataque. Exatamente. Então, quando ele fala alguma coisa, Renata, que ele pontuou isso, ele fala alguma coisa, às vezes ele não quer falar, te pedir opinião, porque às vezes você é autoritária diante do que você pensa. Então, ele tem uma ideia e você fala, não, assim é melhor. Não, mas não, Renata, vamos fazer dessa forma. Não, Lucas, tem que ser assim, porque a minha ideia é a melhor. Quer dizer, na sua cabeça, é sempre assim, na sua cabeça, aquela ideia é a melhor de todas, mas na cabeça da outra pessoa, aquilo é diferente. Então, como se resolve isso? Conversando. Eu penso assim, você pensa dessa forma. Isso já aconteceu com a gente. Ele pensa de uma forma, eu penso de outra, a gente conversa e aí a gente concorda, até em momentos em discordar. Aprendam a conversar sobre as situações, entenderam? Sobre o problema em si, não sobre quem é mais errado ou quem é mais certo, a culpa é de quem, certo? Vamos continuar. Renata, você me sufoca demais. Ai, se eu tô te sufocando? Então, se você acha que eu tô te sufocando, então... Eu tô procurando o seu bem. Você sabe muito bem que sempre procurei seu bem. Em tudo. Você acha que isso é sufocar? Me fala qual o conselho que eu te dei. Que você se arrependeu. Então, mas às vezes eu igual vou no mercado, às vezes se eu demoro um minutinho a mais, quer dizer que toda vez que eu tenho que ir no mercado eu tenho que ir correndo e vou estar correndo. Quer dizer, então se eu for comprar um pão e tiver 30 pessoas na frente, eu tenho que sair dando chute em todo mundo, tirando todo mundo da minha frente e falar pra mulher do carro. Às vezes eu não posso chupar uma bala de menta porque eu bebi. Agora me fala, se eu for num lugar, se eu já te dei vários motivos, eu for num lugar e eu demorar, você também vai? Quando chegar, você vai falar, onde você tava? Tava fazendo o quê? Ou eu tô mentindo? Não Então, imagina a pessoa que me deu motivos na vida. Renato, pode confiar em mim. Eu já escutei essas frases várias vezes, eu tô procurando confiar. Com o tempo você vai confiar, que você vai ver que eu mudei realmente. Eu espero, porque qualidades você tem muitas, mas eu quero que você mude nessa questão. Na questão da mentira. E quando for tomar uma decisão, mesmo que você não queira colocar em prática o que eu te falar, mas eu quero que pelo menos você me escuta. Que você não fique nervoso quando eu me intrometer para dar opinião. Lucas, confiança ela tem que ser conquistada. E quando é quebrada por causa de mentiras, reincidências, então ela tem que ser reconquistada. É possível, sim, reconquistar confiança, mas leva tempo. E você tem que mudar comportamentos. Se você sempre erra da mesma forma, mentira, enganando, bebendo, mudei, bebe de novo. Não, eu mudei a última vez e bebe outra vez. Então você tem que reconquistar isso. Leva tempo. Não é da noite pro dia. Então você tem que se esforçar nisso e entender que ela tem o tempo dela para voltar a confiar em você. Esse é o primeiro grande ponto. Foi a primeira orientação que eu dei e eu quero reforçar isso para você. E Renata, cuidado com a forma que você fala. A maneira que você fala acaba afastando o seu marido. Se você quer que dê certo, então você tem que dar esse voto de confiança. Cuidado muito, mas muito cuidado mesmo com a forma que você expõe o que você está pensando. E Renata, eu vejo uma coisa também. Você ama o seu marido. Eu vejo isso em você, que você ama o seu marido e você quer fazer o melhor para ele, você quer ajudar ele a mudar, você quer dar a sua opinião para você ver o seu marido, sabe, progredindo. Só que a forma que você está fazendo isso é errada, porque você realmente está sufocando ele. Eu sei que quando ele falou isso, eu também percebi que isso mexeu um pouco com você, porque você quer controlar. Você tem isso de querer controlar ele, você quer ajudar de uma forma controladora. E isso não é bom. Então, diante dos conselhos que ele ouviu, dê o espaço. Dê espaço a ele para ele colocar isso em prática. Porque se toda vez que ele colocar em prática, você está ali do lado... Deixa eu ver.
Deixa eu ver se você está fazendo isso mesmo. Deixa eu ver se você está fazendo certo. Isso não é bom, ele vai se sentir realmente oprimido. Então, o que você tem que fazer? Mesmo que ele cometa um erro, porque ninguém é perfeito, ainda mais quando uma pessoa está procurando, sabe, mudar, a pessoa está procurando amadurecer, procurando essa transformação, ela vai cometer deslizes. E diante desses deslizes, você não tem que estar ali para apontar o dedo para ele. Você tem que estar ali para incentivar. Não, você vai conseguir. Não, a gente está junto nessa. A gente vai conseguir. Então, coloca isso dentro de você, esse cuidado da forma que você fala com ele, dessa forma controladora e de você dar esse espaço dele mudar, porque essa questão da mentira, né, o que foi pontuado nele é realmente muito sério. Para você voltar a confiar nele, ele tem que reconquistar isso em você, mas da mesma forma você precisa dar o tempo dele. Coloque em prática ambos, coloquem em prática essas dicas. Eu tenho certeza que em breve a gente vai ouvir falar deles. Sim, porque eles são uma outra novos, situação. né? Vocês são novos, e o casamento também está no início, então tem tudo para dar certo. Por hoje, ficamos por aqui. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com.